Olá, meus amores. E hoje eu vim aqui, né, toda cheia de aviãozinho aí passando, para convidar vocês para fazer uma viagem comigo. Vamos fazer uma viagem comigo? Nós vamos para a Terra primitiva, tá? Vamos para mais uma aula de biologia. Então, né, no capítulo de hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre algumas teorias lá dos primórdios da Terra, né, lá no início, de como teria ainda surgido, né, a vida. Nós vimos as discussões, né, sobre a questão de abiogênese e biogênese, como teria surgido a vida. Será que surgiu a vida? Uma vida surgiu de uma outra vida ou uma vida surgiria de matéria inanimada, né? Surgiria de algo sem vida? E nós vimos que vários cientistas fizeram vários experimentos e acabaram chegando à conclusão de que realmente a biogênese é uma vida, é proveniente de uma outra vida pré-existente. Só que aí nós temos aí vários outros cientistas que viriam aí querendo saber o seguinte, tá? Se uma vida vem de outra pré-existente, como surgiu a primeiro ser vivo? Se não tinha ser vivo nenhum, como é que uma vida veio de outra vida atualmente? Mas lá nos primórdios da Terra, como surgiu a primeira célula? Como surgiu o primeiro ser vivo? Era simples? Era complexo? Como era isso? Então, por isso que eu estou te convidando para a gente voltar nos primórdios da Terra. Lá nos primórdios da Terra, segundo várias teorias de várias pessoas, incluindo a teoria do Oparin e Haldane, eles diziam que a Terra primitiva tinha gases no ar, né? A Terra primitiva era bombardeada direto de meteoros, vulcões, né? Descargas elétricas, e não tinha essa que nós temos hoje. São esses gases que a gente tem hoje. Os gases predominantes naquela atmosfera eram o metano, o amoníaco, hidrogênio e o vapor. Eram só esses que tinham. E se vocês prestarem atenção, essas substâncias, elas são feitas justamente de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, tá? Justamente esses quatro são a base da nossa vida, a base das nossas células, tá? Só que esses quatro não estavam lá livre, né? Igual a gente tem oxigênio livre hoje em dia aí. Ele estava em forma, por exemplo, de vapor da água, tá? O oxigênio. E aí outras moléculas também, né? Na forma de amoníaco e de hidrogênio. Com essa situação toda, com várias bolas de fogo caindo, vulcões, descargas elétricas, chuvas constantes, que deu origem a oceanos gigantescos, não tinha condição de ter vida ali, porque era muito quente. Era muito quente. Então, teria demorado milhões de anos até a Terra, né, se resfriar, começar a se resfriar, para que houvesse a condição de um primeiro ser vivo surgir naquele local, né? Então, o que aconteceu ali? Devido a essas condições, como eu falei com você, a eletricidade e essas substâncias, junto com a eletricidade, nos mares ali, que a gente fala a sopa, né, primordial, que tinha vários nutrientes ali, e a descarga elétrica, seria propício para surgir reações químicas, né? Teria surgido algumas reações químicas naqueles mares primitivos. Só que essas reações químicas poderiam dar início, né, poderia acontecer, dar início a moléculas que realmente são estruturais para a nossa vida, moléculas simples, né, que com várias outras coisas complexas, aí sim para se tornar um ser vivo. Mas que inicialmente várias reações poderiam ter acontecido devido a essa energia da descarga elétrica e esses nutrientes. Ou seja, várias substâncias teriam sido formadas nesses oceanos, nesses mares, nessas moléculas orgânicas simples, que querendo ou não seria a base de uma célula que viria depois, posteriormente, uma célula mais complexa, né? E aí entra o que a gente chama de evolução.
Teria surgido primeiro, então, uma célula bem simplesinha e com a evolução ao longo do tempo ter um ser mais complexo, numa célula eucariótica, por exemplo. Uma célula mais complexa, né? E aí sim, havendo então todo o metabolismo que a gente conhece atualmente, né? O metabolismo de uma célula, né? O que a célula faz de produção de energia, vários tipos de atividade que a gente faz, o responsável são as nossas células, tá? Mas lá no início teria surgido apenas células simples. Então, Oparin e Haldane foram algum desses cientistas, mas teve vários outros cientistas que estudaram para saber como teria surgido a primeira forma de vida. E aí teve um cientista chamado Miller, que tanto é que o experimento dele ficou conhecido como o experimento de Miller. O que ele fez? Ele fez um experimento simulando a Terra primitiva, né? Colocou eletricidade para simular os raios, colocou vapor d'água, né? Amoníaco, tudo que tinha naquela Terra primitiva que eu comentei com vocês, ele colocou em vários tubos, né, de vidro, adicionou fogo para ficar quente, né? Toda reação química, ela tem que ter um ativador para acontecer, né? Tem que ter energia para acontecer. E aí o Miller fez isso, fez esse experimento que ficou conhecido como experimento de Miller. Né? E várias pessoas também fizeram experimentos semelhantes, querendo simular aí a Terra primitiva, para saber realmente se teria surgido aí moléculas orgânicas, algumas moléculas que seriam a base da nossa vida. E aí, será que surgiu? Então, ao longo, né, desses anos, cientistas testando, realmente surgiram sim. Surgiram moléculas bem simples, né? Que poderiam, surgiram aminoácidos, né? Que é o que a gente faz para formar a proteína. A proteína, ela é formada por aminoácidos. Então, fazendo esse, né, da Terra primitiva, os cientistas teriam chegado a moléculas simples, parecidas com aminoácidos. E a gente sabe que aminoácido é o que compõe as proteínas. E nós temos as proteínas no nosso corpo e as proteínas que exercem uma série de funções das nossas células. Então, com esses resultados, já seria assim, um resultado promissor para dizer que realmente a vida teria vindo de algo sem vida, né? De nutrientes, né? De descarga elétrica, teria surgido aí moléculas orgânicas simples e depois, anos se passando, né? Teria formado então algo mais complexo. Teve várias demonstrações de cientistas. Teve um cientista também chamado Sidney Fox, que ele fez vários experimentos também, utilizando aí aminoácidos, podem se unir de forma espontânea e tal. E aí, o que ele descobriu? Né? Ele demonstrou que as proteínas em solução, né, quente poderiam, por resfriamento, produzir pequenas vesículas esféricas com cerca de 2, né, micrômetros de diâmetro, chamadas de microesferas. Né, seriam então aí o princípio, né, a teoria das microesferas. Né? Algumas, né, microesferas poderiam reagir a variações osmóticas e absorver compostos orgânicos em sua superfície. Ela ainda apresenta complexidade muito inferior ao ser mais primitivo, né, que a gente tem na Terra. Mas, de qualquer forma, ele falava que dessa forma, né, utilizando os aminoácidos dessa maneira, poderia surgir então um metabolismo primitivo, e aí daí teria surgido o metabolismo primitivo. Outro tipo de aglomerado e de moléculas orgânicas também obtidas, né, Oparin, né, ao misturar ácido e água, chamada de coloide, e com a mudança de acidez, várias moléculas de proteínas se aproximavam, formando aglomerados visíveis ao microscópio. E ele chamou esses aglomerados de coacervados. Então aí teria cientista falando que surgia microesferas e essas microesferas seriam o início de um metabolismo primitivo. E veio o Oparin falar aí dos coacervados, né, que também foi o que ele visualizou, que ele conseguiu visualizar em microscópio. Outros demais cientistas que vieram ao longo do tempo.
cientistas também procuram a questão do metabolismo. Como que pode vir de coisas simples e se tornar tão complexo? E no início, só que realmente o metabolismo é bem simples. O material genético poderia ser de RNA, poderia ser de DNA como é atualmente. Né, que as primeiras células teriam como material genético RNA, que o RNA é uma fita simples, é muito mais simples, menos complexa do que o DNA. O DNA é uma fita dupla, tem toda a complexidade. Então, as primeiras células deveriam ter como material genético RNA, né? E aí esse RNA catalisava aí a síntese de proteína, né? Fazia a síntese de proteína. A síntese significa produzir proteínas. E depois, aí sim, teria surgido o DNA para armazenar o nosso código genético, que ele é bem mais complexo. E aí o RNA ficou como mensageiro, né? Levando a mensagem do DNA para o citoplasma da célula para sintetizar então aí a proteína. Então, o RNA ele ficou sendo um intermediário e a proteína, mas no início, que não havia DNA, supõe-se que o RNA era o nosso material genético. E é simples. E vocês, não sei se vocês já células, a célula atualmente, na célula cariótica, que é a célula bem completa, que membrana, citoplasma com muitas organelas e o núcleo. As células mais simples no início elas eram unicelulares, era uma única célula. E ela tinha apenas a membrana e o material genético espalhado dentro dela, não tinha nem as internalizações, nem esse monte de organela que temos hoje. Então, é importante dizer que isso são teorias de como a vida teria surgido. Não estou dizendo que isso é uma verdade absoluta. Nada em biologia é verdade absoluta. Tudo tem vários experimentos para ser comprovados e mesmo assim não comprova 100%. Nós temos teorias religiosas, né? A gente tem aquela teoria que a gente sabe que Deus criou todas as coisas. Temos outras teorias. Tem outras teorias que dizem que a vida teria vindo de outro planeta, né? A teoria da panspermia. Essa teoria diz que em outro planeta teria vida e essa vida, né, essa vida simples, que seria no caso aminoácidos, teria vindo em meteoros e caído na Terra, o que criou essa vida que a gente tem hoje mais complexa, né? E aí vai de cada um acreditar na teoria que quiser, tá bem? Então, a gente tem várias teorias aí, não só essas, né? Mas temos outras, várias outras teorias. Essas são as principais teorias, né? Da origem da vida, o criacionismo, Deus criou todas as coisas, e a panspermia, que é a vida vindo de outro planeta e caído na nossa Terra, e aí teria se desenvolvido. Tá bem? Então, hoje a nossa aula vai parar por aqui e na próxima aula a gente continua da onde a gente parou, falando sobre ainda as células, o início de como surgiu essas células, o metabolismo de célula, o tipo de célula que a gente tem, tá bem? Atualmente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Então, nossa viagem se encerra por aqui. Um beijo para todos.